Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar com vocês 2 princípios de guerra para lutarmos contra as forças das trevas. O primeiro princípio, se arme de conhecimento sobre Deus e sua palavra. A Bíblia é nossa espada, porém não adianta ter uma metralhadora armada e não saber como manuseá-la. A palavra do Senhor, a própria palavra, ela nos instrui lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Por que temos que nos amar com o conhecimento da palavra? Primeiro, para não sermos enganados. É necessário nós conhecermos, estudarmos e aplicá-la à nossa vida. Pois há muitos que hoje em dia não estão pregando a palavra de forma genuína, de forma cristocêntrica. Há muitos falsos mestres, pregadores, e nós temos que ter cuidado. Vamos ver Lucas capítulo 4. Como foi que Jesus venceu a tentação do diabo no deserto? Foi abrindo as escrituras e mostrando para ele? Não, irmãos. Foi manuseando a palavra. O diabo foi o primeiro falso mestre que apareceu no Novo Testamento. E enquanto ele tentava distorcer a Bíblia, pegando trechos isolados, Jesus, sabendo da verdade e valorizando a palavra como um todo, ele responde: também está escrito. Glória a Deus. É necessário buscarmos sabedoria, o conhecimento e o preparo para que consigamos vencer os inimigos da igreja dos nossos dias atuais e nos fortalecer. Vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, que diz assim: a importância de nós buscarmos a sabedoria. Glória a Deus. Diz assim, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Olha só como a palavra diz, a importância de nós buscarmos a sabedoria, o conhecimento. Glória a Deus. Vamos aqui ver também o segundo princípio. O segundo princípio é se exercite. Glória a Deus. Todo soldado precisa estar em forma. Além da arma e da habilidade de manuseá-la, o soldado também precisa estar em boa forma, com a sua saúde em dia e sempre se exercitar. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Há muitas coisas hoje em dia que tiram a nossa atenção. Vou até falar, vamos falar um pouquinho de algumas coisas que têm tentado tirar a nossa atenção ultimamente. Muitas das vezes nós deixamos de priorizar a leitura da palavra, a oração, porque há muitas coisas secundárias na nossa vida. Por exemplo, tem coisas que roubam o nosso tempo, muitas das vezes, o fato de nós ficarmos muito tempo no celular, o fato de nós darmos prioridade, muitas das vezes, para estar nas redes sociais, em vez de nós tirarmos um tempinho para lermos a palavra, em vez de nós tirarmos um tempinho para buscarmos o Senhor em oração, então
nós temos deixado em segundo plano. E isso tem nos embaraçado. E a palavra do Senhor está falando que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus. Então nós temos que ter vigilância, nós temos que usar, mas com sabedoria, essas ferramentas que nós temos. Muitas das vezes usamos para fins que nem edificam a nossa vida nem vida de outras pessoas. Então que nós possamos ter sabedoria para usar essas ferramentas, para que nós possamos usar para levar a palavra, para edificar as vidas de outras pessoas, que quantas pessoas muitas vezes estão precisando de uma palavra, estão precisando até mesmo ouvir um louvor, como eu sempre tenho falado isso. E como eu tenho, ultimamente eu tenho usado, coloquei isso no meu coração para usar minhas redes sociais para falar da palavra do Senhor. Um versículo, um louvor, uma palavra, mesmo que seja um vídeo caseiro, mas eu creio que nós temos que aproveitar essas armas que nós temos, que isso são ferramentas que podem ser uma bênção na vida de uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar. Essas coisas, elas podem nem ser pecado, mas se estiver nos embaraçando, estiver nos atrapalhando nos exercícios espirituais, isso tem sido empecilhos para a nossa vida espiritual. Então que a gente venha ter sabedoria para nós usarmos essas ferramentas. Vamos continuar. Nós que somos soldados do exército de Cristo, temos que ser saudáveis e fortes para permanecermos até o fim. É fundamental ter uma alimentação diária. Olha a importância. É fundamental ter uma alimentação diária, balanceada na palavra, na oração. É importantíssimo viver na vida da igreja e ter alguém para discipular e nos instruir. Glória a Deus. Tem uma outra palavra que eu quero deixar para vocês, que fala assim, são 2 motivos. Há 2 motivos para ser um bom soldado em forma. O primeiro tenha seu tempo de devocional todos os dias. Existe uma diferença entre estudar a Bíblia e se alimentar dela. Quando falamos de devocional, estamos falando daquele momento que você tira para fortalecer sua alma com a palavra e com a oração. Esse momento nunca pode ser negociado. Glória a Deus. Quando você estuda, é para você receber e para transmitir. Mas, olha a importância do devocional. Mas o devocional é só receber, é só chorar, se alimentar e dizer obrigado, Jesus. Quem vive uma vida de devoção nunca será derrotado na batalha. Glória a Deus. Nós, como soldados de Cristo, louvado seja Deus, nós, como soldados de Cristo, precisamos ter um bom condicionamento espiritual. Aleluia! A prática nos conduz à perfeição. Assim como o corpo sente falta dos exercícios praticados por muito tempo, a sua alma, nossa alma, também sentirá falta dos exercícios espirituais. Olha a importância de nós buscarmos, de nós estarmos em constante buscando a presença do Senhor, se alimentando da palavra diariamente. Glória a Deus. Então, é preciso começar a exercitar-se. Só desse modo, nós vamos perseverar até o fim. Glória a Deus. A segunda condição para você se manter em forma, para estar em forma, temos que treinar a mira. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz que para mantermos o olhar firme para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. É aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Eu até compartilhei alguns vídeos atrás sobre essa palavra,
que fala assim, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aí só a parte A do versículo. Então, o que nós aprendemos com esse versículo? Que ele nos diz para nós mantermos o olhar firme em Jesus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É um versículo poderoso, glória a Deus, mas na prática isso é difícil, porque colocar o foco em Jesus significa muitas vezes parar de dar ouvido às opiniões humanas. Isso é um exercício diário que nós temos que fazer. Eu não estou me referindo a ignorar opiniões de homens e mulheres de Deus que querem nosso bem, mas muitas das vezes nós temos que ignorar totalmente pessoas que querem nos ferir, nos fazer desistir da caminhada cristã. Não deixe quem não te impulsiona te paralisar. Ajustar a mira, focar em Cristo, também significa parar de olhar para si mesmo. Glória a Deus. Embora eu possa analisar e corrigir minhas atitudes, nunca posso ficar olhando para as minhas limitações como um ponto determinante para ser usado por Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus. Só para nós concluirmos, vamos ler Salmos de número 11 e o versículo de número 4 que diz assim: glória a Deus. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para nós concluirmos, meus irmãos, diz assim: as pálpebras de Deus, elas examinam os homens. Por quê? Porque quando você quer focar em alguma coisa, você usa as pálpebras para tirar do canto de sua visão as coisas secundárias e focar simplesmente naquilo que você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós queremos crescer na presença do Senhor, crescer no conhecimento da palavra de Deus, nós temos que deixar algumas coisas, temos que renunciar muitas das vezes, muitas coisas. Muitas das vezes renunciar o tempo de estar nas redes sociais, renunciar o tempo de estar no celular, renunciar muitas das vezes o tempo de nós fazermos coisas secundárias, mas priorizarmos principalmente a nossa vida espiritual com o Senhor, no nosso devocional diário, ainda que não seja 1 hora, mas que nós possamos tirar aquele momento de leitura, aquele momento de devoção, de oração, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele ainda vai fazer, nos alimentarmos da Sua palavra, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, que seja uma bênção, que possa trazer edificação e que toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa te abençoar. Em nome de Jesus, boa noite.